porque sempre que nós vimos, bom, eu sou nativo do Equador, né? Então já faz 15 anos que eu estou casado com Joana, ela é de aqui, de João Pessoa. Então, sempre que nós vemos para aqui, eu fico muito grato com o Senhor, porque conheço mais irmãos em Cristo Jesus, mais pastores, colegas que estamos caminhando juntos, todos na missão de Deus, né? Então, o fato mais gostoso para mim, o que o povo brasileiro é muito caloroso, muito amoroso com todos nós. E eu louvo a Deus por isso. E para mim é um prazer muito grande estar agora com vocês. E eu queria apresentar-me, como já falou o pastor, o irmão também. Meu nome é Rubem Quina Luisa, sou do Equador. A minha cidade se chama Latacunga, né? Então, é uma cidade pequena, lá do Equador, até que Equador é um país pequeno, né? Acho que é o tamanho de Fortaleza, é o tamanho do Equador. Então, temos em nossa cidade 170 mil habitantes. Há alguns anos atrás, eu com um amigo meu, levantamos dados estadísticos em cada igreja lá, e dos 170 mil habitantes, temos apenas 6 mil evangélicos. Eu acho que é quase o 2%. Então, no país, temos 12% de evangélicos, mas o governo coloca nestas estatísticas tudo que não é católico. Está ali os mormons, os testemunhos de Jeová, tudo que não é católico coloca neste porcentagem, né? Mas em nossa cidade temos quase o 2%. Além de que o Equador é o segundo país na América do Sul, na América Latina, menos evangelizado. O segundo país. Então, tem muito campo aberto. O desafio é muito lá. Então, mas Deus nos colocou ali para fazer a obra do Senhor. Meu pai, ele foi pioneiro em zonas rurais, onde quase ninguém queria ir pela perseguição que tinham aí os evangélicos. A história, ele começou em 1969, tem um livro também que ele faz a história, né? Mas eu lembro já pelo ano quase 1989, 90, como ele fundou 3 igrejas em zonas muito fortes. Ele morreu já há 22 anos, mas Deus... e eu sou grato também com Deus, porque Ele tomou a minha vida para continuar aquele legado, né, do que Ele começou. E o chamado para nós é também aquelas zonas rurais, onde não tem presença da igreja evangélica. Agora temos 2 pontos de pregação. Um deles tem 8.300 habitantes e não tem igreja evangélica. E outro ainda é maior, tem 13 mil habitantes e não tem igreja evangélica. E no ponto de pregação, o segundo que eu mencionei, no país, a nossa província é a primeira em desnutrição infantil crônica. Porque aquelas zonas rurais, os pais... eles trabalham no campo, né? Muitos deles. E quando saem para trabalhar no campo, eles não têm com quem deixar os filhos, então levam com eles. Levam alguma coisa para lanchar, às vezes somente, e ficam às vezes todo o dia no trabalho no campo. E na tarde eles voltam para casa
Mas as crianças ficaram ali sentadas, esperando que os pais terminassem o trabalho. Então, todo isso tem o resultado da desnutrição. Então, temos também desenvolvido trabalho comunitário, social com as crianças. Então, o desafio é muito, muito lá. E eu perguntei para o Senhor, porque o ano 2021, junto com toda a nossa família, nós moramos aqui no seminário da Juvepe, fazendo o curso transcultural. E eu sempre fiz esta pergunta para o Senhor, o propósito dele é qual para a minha vida? Porque eu nunca pensei sair da minha cidade e do meu país. E depois que já nos casamos com minha esposa, eu sempre fiquei me perguntando para o Senhor, qual é o propósito dele? Qual é? Tomar um homem de uma cidade muito pequena mesmo, 170.000 habitantes, para pegar ele, depois trazer para o Brasil, para conhecer outro contexto cultural, evangélico. A cultura evangélica é muito diferente lá, para ter um tempo de preparo. Então, a primeira coisa que Deus fez, abrir a minha mente, o meu panorama ficou muito aberto. No ano que nós fizemos o estudo missionário aqui, uma missionária foi para lá para nos ajudar, não, durante o ano. Ela um dia falou para mim, ela pegou o ônibus, né, que cruza toda a cidade, né, de norte até o sul. E ela falou, eu fiz todo o recorrido do ônibus e não achei nenhuma igreja evangélica, no todo o recorrido. Eu falei para ela, mas aqui é diferente, né? O povo é muito abençoado. Não precisa, às vezes, pegar o ônibus, só caminhar e encontra uma igreja, às vezes, em cada esquina, né? E é muito... Eu conhecer este contexto, para mim, foi um desafio para ainda me preparar mais e procurar o propósito do Senhor. Porque Ele não faz nada sem um propósito. Tá? Então, ainda estamos nesse processo, não? Que Ele quer. Às vezes eu fico pensando como Abraão, né? Quando Deus chamou, sai da sua terra, vá para a terra que eu vou mostrar. E Deus, quando chamou Abraão, ele não tinha GPS, né, para saber o caminho, não tinha o Google Maps para saber nada. Eu só fui em obediência ao Senhor. E eu estava falando para o Senhor, eu quero obedecer somente. Então, os desafios, o panorama, a experiência que nós temos conhecido agora, queremos levar lá em nossa cidade, que precisa também muita coisa que, pela graça de Deus, Ele tem colocado aqui na igreja no Brasil. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu vou apresentar já depois nosso projeto mesmo, mas justamente eu quero já entrar na mensagem. E eu tenho aqui o Salmo 143, 10. O versículo aqui de Salmos 143, 10. Salmo. Eu vou falar bem devagar, né, pela conta do meu portunhol.
mas temos também a ajuda, eu acho que do PDF. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. David orou para que Deus, para que ele fosse ensinado a fazer a vontade de Deus na sua vida. Uma oração que ele faz, e justamente no contexto daquele versículo, no Salmo 143, ele está procurando, em um momento específico, não é? A vontade de Deus para a vida dele. Mas se nós procuraríamos nas outras orações peticionárias do David, ele não somente faz aquela oração para conhecer a vontade de Deus em alguns momentos específicos, sino em toda a sua vida. Para todo o que ele está procurando fazer, ele sempre procura conhecer a vontade de Deus. Então, uma oração por direção egocêntrica, se não reconhece o poder de Deus, que Deus tem para colocar nossa vida de volta nos trilhos. Pedir a Deus que Ele reestruture nossas prioridades, desperta a mente e aviva a vontade. Muitas vezes, somente em casos específicos, às vezes procuramos saber qual é a vontade de Deus. Às vezes procuramos Ele somente, não sei se na verdade aqui, mas lá temos às vezes isso, né, com os crentes. Somente procuram quando já estão afogando-se em alguma coisa, né? Mas o que eu estou olhando aqui, e David, ele está procurando fazer em todos os âmbitos da sua vida a vontade de Deus. Porque só quando nós procuramos a Deus para tudo que nós fazemos, então estamos entrando no seu propósito. Todos nós precisamos orar assim, como está falando este versículo. Tu és o meu Deus. Eu quero que o teu Espírito conduza a minha vida pelo caminho plano, que é a vontade dele, todos os dias. Não sei se você já, às vezes, eu acho que depois da pandemia, lá temos ainda um probleminha por ali, né? Que todo mundo ficou com dívidas, procurando se restabelecer em algumas coisas, e todo mundo está em uma correria todos os dias. E às vezes a oração fica sendo só um tempo bem pequeno, né? Antes de sair como religiosa somente. E não procurando em verdade que fazer a vontade dele. Por que nós precisamos todos os dias, em todos os âmbitos, áreas de nossa vida, caminhar na vontade de Deus? Porque nós todos somos cidadãos do reino. Todos nós somos cidadãos do reino de Deus. A minha família, ela é cidadã do reino. Se tens o PDF, pode colocar, se fosse possível, para que nós possamos acompanhar. Somos cidadãos do reino. E Ele tem nos escolhido para fazer a vontade dele aqui na terra, como embaixadores do reino.
quando você está ligado a Cristo, não pode fugir da missão de Deus. É impossível se alguém diz, Cristo é o meu Senhor, eu tenho um relacionamento com Ele todos os dias. É impossível que ele não fique ligado à missão de Deus. Não podemos estar ligados a Cristo e permanecer sem missão neste mundo. Não podemos permanecer assim. Todo o crente, ele é cidadão do reino de Deus. Pronto. Então, quando você responde, eu quero, se lembramos um pouco, João 3,16, quando fala aquele versículo, não? De tal maneira Deus amou ao mundo. Então, a Bíblia, ela está falando que o mundo está no coração de Deus. Não somente uma parte, senão o mundo inteiro está no coração de Deus. Então, o crente, como cidadão do reino, tem um propósito no mundo inteiro. Quando eu venho aqui ao Brasil, eu posso ficar aqui com a igreja, porque eu moro lá, muito longe, mas sou cidadão do reino. Então, quando eu venho aqui, posso estar com vocês. E a mesma coisa, se você vai para a minha cidade, eu vou receber na minha casa, na minha igreja, porque você é cidadão do reino. Estamos unidos pela sangue de Jesus. E todos temos um propósito, o propósito de Jesus Cristo, o mundo inteiro. Não podemos sair desse propósito. Então, quando você responde ao convite de Deus para um relacionamento íntimo com Ele, você é introduzido em uma parceria com Ele. Quando nos relacionamos com Deus, somos parceiros com Ele na sua missão. Fazemos parte já. Só que às vezes nós não damos conta do que estamos precisando fazer, o quem somos às vezes. João 20, 21, eu queria ler com vocês. Olha o que Jesus fala para os discípulos dele. Assim como o Pai me enviou, eu os envio a vós. Mire o que envolve este versículo. Jesus falando para eles. Jesus falou outra vez dizendo, pais a vosotros, como o Pai me enviou, eu os envio. A pergunta é esta. Deus enviou a Jesus para o mundo inteiro, né? E a mesma coisa Jesus fala agora para os cidadãos do reino, os discípulos dele, os crentes. Assim como ele me enviou a mim, eu agora estou enviando para vocês. Temos uma missão, o mundo inteiro. O mundo inteiro. Né? A grande comissão envolve as etnias, as raças, todo o mundo. Então, Deus pode alcançar o mundo através de você. Você precisa apenas ajustar a sua vida
a atividade de Deus no lugar que você está. A missão de Deus, Ele precisa que você ajuste a sua vida. Acho que há um mês e algo mais, a minha filha, Ana Clarissa, ela perguntou para mim, ela falou: pai, diga filha, era um dia domingo, já estando no culto na igreja. Ela perguntou: o que fazem os dias domingos os que não são crentes? O que eles fazem? É porque ela cresceu na igreja, né? Então, para nós, o dia de cultuar, de louvar a Deus, vamos para a igreja. E eu não sei, ela falou essa pergunta: o que fazem todas as pessoas que não são crentes os dias domingos? Eu falei: eles acho que fazem o que eles sabem fazer, mas não, e nós somos cidadãos do reino. Vamos para a igreja, para cultuar a Deus, para louvar a Deus. Nossa cultura é uma cultura do reino. Não é uma cultura de fazer outra coisa o dia que temos que louvar ao Senhor. Da mesma coisa, quando nós somos chamados para levar o Evangelho, nós temos que fazer ajustes em nossas vidas, no seu lugar. Já não é uma vida simples, porque somos embaixadores, comissionados por Deus para levar o Evangelho no lugar onde você está e no mundo inteiro também. Mas nesse ajuste em nossas vidas, uma coisa que eu acho que é muito importante é aprender a olhar como Deus olha o mundo. O que eu vejo e o que Deus vê. Tem um texto em Atos 8, 26 até o 39. Eu não vou dar leitura de todo, é um pouco, alguns versículos, mas é a história do Felipe e aquele homem etíope, né? Mas só para falar um pouquinho do contexto, depois que a igreja entrou no tempo da perseguição, né? Morreu Estevão, o mártir primeiro. Então, a igreja foi perseguida e muitos deles foram para alguns lugares. E alguns dos crentes, eles desceram para Samaria. E ali começaram a pregar o evangelho e se converteram alguns. Depois que a igreja, entre eles estava Felipe também, que foi para Samaria, começaram a pregar. E então, ali em Samaria, Deus fez muita coisa, muitos milagres, os convertidos foram muitos. E nesse contexto estava Felipe. O evangelho estava sendo pregado. Tinha um avivamento aí na Samaria. Mas, de pronto, o anjo do Senhor falou para Felipe, versículo 26, dizendo: levanta-te e vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou, ele levantou e partiu. Aqui tem uma coisa: Felipe, a igreja estava crescendo muito, precisavam tanta coisa. E agora o Senhor fala para Felipe: vê para o caminho do sul, a estrada deserta, um caminho que tinha muito poucas pessoas que iam por ali, né? Não era uma rua comum.
era deserta. Mas Deus falou para Felipe, vá para lá, vá caminhar ali. Acho que Felipe, ele não entendia por que Deus fala para ir no deserto, né? No caminho que não tinha muita pessoa caminhando, mas ele foi. Pero Deus tinha um propósito ali. E Felipe, por que ele foi? Porque ele é cidadão do reino. E temos uma missão aqui. Então aí vem aquela história, né? E se encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se a seu lado. E o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do trasquilador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi provida de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Felipe, depois, ele explica o que as Escrituras estavam falando, né? De Jesus Cristo. O etíope, ele se converteu para o Evangelho, ele foi batizado, e depois cada um foram para os seus lugares, né? O eunuco foi para a África, e Felipe, levado pelo Espírito, foi para outro lado, né? Então, o que eu quero dizer com esta passagem é, muitas vezes nós não olhamos como Deus está olhando o mundo. E precisamos ajustar nosso olhar além do nosso Jerusalém, né? O meu Jerusalém era a minha cidade pequena. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele trouxe para nós acá, para olhar mais. E também para hacer que você possa olhar além de nossas cidades. O Evangelho foi para a África. Este etíope, alguns comentaristas ele falam que ele conheceu Deus do Israel, dos judeus, né? Dos judeus, quando a rainha, nos tempos de Salomão, ela foi para olhar a riqueza, né? E aí ela conheceu ao Deus dos israelitas e ela voltou para o seu país. Então, muitos conheceram aquele Deus de Israel. E este funcionário, ele foi para Jerusalém para adorar aquele Deus que ele havia conhecido. Mas ele precisava agora conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E Deus usou a Felipe para fazer isso. Deus, da mesma maneira, pode usar a você, porque a missão de Deus é o mundo inteiro. Felipe, ali em Samaria, acho que ele nem imaginou evangelizar alguém do outro continente, né? Lá na África. Mas Deus já sabia o que ele queria fazer. E aquele homem, aquele cidadão do reino que estava pronto para obedecer a Deus, Deus usou para aquele propósito. Deus quer também usar a vocês para muita coisa. Pergunte a Deus se quer que você participe em algo. Eu deixo isto para você, no que na sua oração, pergunte para Deus. Deus, tu
tu quer que eu participe na tua missão, além da minha cidade, do meu país? Deus pode fazer isso com todos nós. Eu convido para que você deixe a Deus trabalhar por seu intermédio para atrair ao mundo hacia Jesus Cristo, através das missões. O campo missionário está no mundo inteiro. Uma pessoa do reino, quando ajusta sua vida a Deus, ele pode te relacionar com sua obra em qualquer lugar do mundo. Você pode imaginar isso? Deus pode levar a você a qualquer lugar do mundo, porque o propósito de Deus é o mundo inteiro. O mundo está no coração de Deus. Eu tenho procurado fazer exatamente isso todo o tempo, mas de uma maneira totalmente diferente do que você espera. Isso é o que Deus está falando para a sua igreja. Você tem que negar-se a si mesmo, tem que levar a cruz e me seguir. Eu vou levá-lo a lugares que eu estou agindo, onde quero acrescentar você. Você será instrumento em minhas mãos, de modo que eu possa alcançar o mundo todo. Enquanto eu fizer isso através de você, assim você vai experimentar a benção de Deus. A grande benção de Deus é fazer a sua vontade no mundo inteiro. Então, meus irmãos, a igreja toda precisa conscientizar que, como cidadãos do reino, precisamos olhar como Deus está olhando as missões no mundo inteiro, para causar impacto no mundo, assim como Felipe causou impacto pela obediência dele em outro continente, assim também todos nós podemos fazer neste siglo. Hoje, Ele está trabalhando em todas as partes, edificando o reino dele. E como cidadãos do reino, precisamos ajustar nossa vida para o propósito de Deus. Que tem que ver todo isto na missão? É que justamente todos nós, como cidadãos do reino, precisamos perguntar para Deus: como eu posso fazer, como cidadão, ser parte da sua missão no mundo inteiro? Como posso fazer? E aí vem as missões que Deus está levando em todos os lugares. Então, isso que eu queria compartilhar, o que Deus colocou no meu coração. E depois disto, compartilhar um pouco do nosso projeto em Latacunga. Não sei se conseguiu o PDF. Vamos a colocar, por favor, do projeto. E eu queria convidar agora a minha esposa Joana. O que nós estamos fazendo lá em Latacunga, no Equador, que é uma cidade pequena. A igreja, eu sou pastor de uma igreja, já ela tem 17 anos, mas eu estou trabalhando na obra pastoral e missionária já 25 anos atrás. Mas temos já 15 anos casados com Joana e fazendo trabalho pastoral e missionário em nossa cidade. Então, o que nós agora estamos colocando como propósito é justamente
compartilhando um pouco da nossa realidade lá. Quando eu tinha 19 anos, para me preparar na área teológica, eu tinha que viajar quase 2 horas para a capital do Equador, que é Quito. Porque em nossa cidade, bom, agora tem pela internet, né, tem os seminários que já abrem, não? Online, mas não tem seminário. Então, é um fator que muitas vezes fica que o ministério vá muito devagar. Precisamos que os pastores, os obreiros, eles sejam treinados na área teológica, missionária e muita coisa, né? Então, isso é uma coisa. Mas outra também, que as igrejas lá são igrejas também, pequenas e que pela economia do país, as igrejas, muitas delas não conseguem sustentar o pastor e a família pastoral. Então, o caso nosso é que nós temos que trabalhar metade do dia como floricultores. Nós temos temos um trabalho em rosas, flores, então trabalhamos a metade do dia ali e a outra metade atendemos na igreja e os pontos de pregação. E nosso sono, como eu acho que o sono de todo pastor, missionário, é trabalhar no tempo integral na obra do Senhor, porque vai muito devagar, porque as igrejas, não só no caso nosso, não, sino a maioria dos pastores, não conseguem sustentar de forma para que os pastores trabalhemos do tempo integral na obra do Senhor. Então, temos alguns propósitos disso, né? Nossa cidade, ela fica nos Andes equatorianos. A Cordilheira dos Andes, ela vai por alguns países, né? Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru. Então, Equador é atravessado pela Cordilheira dos Andes. Nossa cidade está justamente ali, entre montanhas, a 2.680 metros em cima do nível do mar. Bem frio, né? É por isso que a nossa roupa típica é assim, geralmente. A cultura nossa é identificada assim, não? Então, ali nós nos desenvolvemos. É uma terra agrícola, do gado também, e florícola agora, né? Então, mas as áreas onde nós estamos trabalhando, nos pontos de pregação, tem muita necessidade com as crianças, por exemplo. Nós já temos trabalhado neste ano, e o ano 2022, aqueles 2 pontos de pregação. Tivemos no primeiro 138 crianças que nós pregamos o Evangelho, muitos deles fizeram a oração de fé, fizemos discipulado com eles e temos os primeiros batizados de aquele ponto de pregação. Aquele bairro que tem 8.000 pessoas e não tem igreja. Então, nós temos feito alguns avanços. Tem muitos idosos ali, porque ao ser uma área rural, a nova geração, todos eles procuram sair às grandes cidades, mas deixaram ali nas casas os pais, e eles agora são já idosos, e muitos deles ficaram abandonados. Nós temos levado cestas para eles, porque eles ficam, às vezes, os 2 ou porque o outro já morreu e ficam ali abandonados. Tem muita necessidade lá, mas já temos avanços ali. Temos uma casa onde nós damos discipulado já.
e uma deles já se batizou. Mas precisamos fazer muito trabalho já. E no outro ponto de pregação, a primeira vez foram como 120 crianças. Mas não conseguimos fazer o discipulado por uma razão. Depois que fizemos o trabalho com as crianças, nós convidamos eles para fazer o trabalho de discipulado, como já fizemos no outro ponto. 12 aulas da salvação, a criação, tudo isso. Mas naquele ponto, quando convidamos para discipulado nas crianças, não veio nenhuma. E ficamos um pouco surpresos. Depois ficamos sabendo que era uma razão. Porque naquele povoado, ainda o padre, o cura, né? O padre, eles ficam pressionando nos pobladores. Como eles têm as terras e precisam molhar, tem água para irrigar os terrenos. Então, eles falaram assim: se vocês mandam os seus filhos para onde os evangélicos, nós cortamos a água para que vocês não possam irrigar a sua terra. Então, ainda tem perseguição, não física, mas dessa maneira. Estamos agora orando, mas temos uma família que estamos fazendo contato ainda. A porta ainda está aberta para o Evangelho. Eles são floricultores como nós. Então, aí, até nosso trabalho secular foi uma ferramenta para abrir uma porta lá nesse povoado. Acreditamos, Deus vai ir abrindo as portas ali. Mas agora estamos nessa batalha espiritual, né, da oração e fazendo alguns trabalhos de relacionamento com as pessoas desse lugar. Então, esse é um pouco do que eu posso compartilhar também, mas eu vou deixar para que Joana possa compartilhar outra coisa. A paz, meus irmãos. Desculpe. Se não é possível, então eu acho que pode colocar. Não dá para ler, não dá para ver. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês podem mandar para o grupo da igreja, aí fica mais fácil. Mas eu vou falar um pouquinho o que tem. Essas são fotos do nosso trabalho nesse povoado. É um povoado rural e é um trabalho com as crianças que temos. Esse lugar ainda não tem presença do Evangelho, chegamos através de discipulado infantil. A nossa forma de chegar nesses lugares onde não tem presença do Evangelho é através das crianças. Então, começamos a atrair elas com brincadeiras, ensinamos oração, fazemos uma inauguração de um programa de férias e daí seguimos 3 meses com estudo bíblico, que vai desde explicamos a criação, o pecado, a queda, a separação de Deus, Jesus Cristo e a redenção. Muitas dessas crianças, como não é, são áreas rurais, que é longe da cidade. O que é que a gente está fazendo? Vamos lá e temos o ponto de estudo bíblico, que de todas essas pessoas, uma família aceitou. Então, estamos discipulando essa família e cremos que a semente está sendo plantada. Começa com uma. Outro lugar, essa é a igreja, nossa igreja, onde Rubem é pastor. Tem o departamento de jovens. É uma igreja pequena, de 40 a 60 membros. Os jovens vai na noite e entregar lanche, um chocolate quente para os moradores de rua, para quem trabalha com lixo reciclado. Esse é o grupo de
coreografia, são jovens da igreja. E esse lugar que vocês estão vendo era um terreno baldio. Durante a pandemia, alugávamos um terreno e durante a pandemia não pudemos pagar esse terreno, então o dono pediu o terreno e um irmão tinha esse terreno. Então, o que é que a gente fez? Colocou o piso e fez o teto. Só que esse ano, o dono do terreno vendeu o terreno também. E estávamos sem saber o que fazer. E Deus colocou um terreno próximo a esse, e pudemos adquirir ele, para a glória do Senhor. Passamos 17 anos alugando em diferentes lugares, mas agora temos nosso terreno próprio. E o nosso desafio é pagar o terreno, porque foi feito empréstimo por 8 anos, e construir pelo menos alguma coisa para a gente começar a congregar. É frio onde vivemos, a temperatura é de 8 a 10 graus, um dia comum, então não temos condições de, por exemplo, na África é mais fácil porque eles fazem com palha e com o chão batido, só que lá, pelo frio, não temos condições de fazer isso. Então, estamos orando que o Senhor mova as pessoas da nossa congregação, que nos dê ideias para fazer bazar. Minha igreja aqui, eu sou do Funcionários 2, cresci no bairro do Funcionários 2, não sei se os irmãos conhecem, mas para lá. E minha igreja, quando nasceu, a gente levantou fazendo isso, bazar, cantina, e vamos fazer o mesmo lá, mover a igreja para, pelo menos, levantar a estrutura e fazer o teto, o lugar onde a gente possa se reunir. Então, meus irmãos, nossa realidade é essa, como meu esposo falou, se considere privilegiado. Você tem igreja para escolher. Eu não gosto dessa não, vou em outra. Você tem. Tem pessoas que não têm igreja, não sabem o que é isso, só conhece a igreja católica. A igreja católica é a que manda, é a que desmanda. Então, eu peço oração por nossa vida, que o Senhor nos dê força, sabedoria e estratégia para chegar nesse povo. Para chegar são 18 etnias indígenas. Essas são roupas do povo tibuleu, que são quichuas. E muitos deles, eu estou vestida assim aqui, mas lá eu não posso porque eu sou branca. Branco, eles não aceitam que vistam a roupa deles. Se algum me vê na internet, estiver vendo o culto da Igreja Batista do bairro do Jovem. Mas é um privilégio muito grande servir ao Senhor. Por mais que tenhamos luta, sacrifício, aperto financeiro, aí esse é o nosso projeto de quem somos, é a nossa apresentação. Trabalhamos com PNAs. PNAs são povos não alcançados. Quem somos, né? Nós dois e nossos 2 filhos, pode dar uma, pode passar. Aí, porque o Equador, Rubem também já falou, o Equador é da América Latina o segundo país que tem menos presença do Evangelho. O primeiro é o Uruguai e o segundo é o Equador, que são diferentes causas. O Equador é pelo catolicismo e o sincretismo, as religiões tradicionais indígenas. E o Uruguai já é pelo ateísmo. Pode passar. Nosso objetivo, plantar igrejas em cidades rurais. 18 povos indígenas, 12 deles são PNA, povos não alcançados. Queremos chegar a esses lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Como eu digo em toda igreja, não tem graça abrir igreja onde já tem igreja, gente. Vamos para o sertão, vamos para os lugares onde não tem. Não adianta estar plantando batata em cima de batata. A gente tem que fazer o que não tem. Trabalhar com desenvolvimentos comunitários. Também a questão viúvas, idosos abandonados, crianças desnutridas. Trabalhar com parcerias de igrejas.
eu quero convidar vocês para ser nossos parceiros. Precisamos parceiros de oração, porque a batalha espiritual é muito forte. Precisamos parceiros financeiros, porque precisamos ainda trabalhar fora para nos sustentar. E o tempo é pouco. Trabalho demais para pouca gente, pouca mão de obra. Então, meus irmãos, viemos aqui, essa vez para o Brasil, fazer esse convite. Que as igrejas se unam, orem pelo Equador, orem por nossa família. Sabe um lugar onde tem muita vaga de trabalho e não tem trabalhador? Adivinha onde é? Vocês já sabem, né? Trabalho tem muito, mas não tem trabalhador que queira. Mas sabe o quê? O melhor pagador, o melhor chefe é o que eu tenho. É graça. A gente vê tanta bondade de Deus nas nossas vidas, nos mínimos detalhes. Como é que eu vou deixar um trabalho desse? Impossível. É o que nos move. É nossa vida. E sua vida entregue ao Senhor, não tem galardão melhor que você vai receber. Então, meus irmãos, nossos desafios hoje, que é mobilizar igrejas, formar líderes, capacitar, formar uma equipe missionária. Se você tem um chamado, entregue sua vida a Deus. E se quer trabalhar conosco, nossa igreja, nossas portas, a porta da nossa casa está aberta para vocês. Queremos pessoas que estejam envolvidas em missões, servindo em diferentes áreas. Não dá para ver muito, mas a minha filha, ela desde os 12 anos, filho de missionário, já nasce tendo que aprender um instrumento, a cantar, a fazer de tudo. Meus 2 filhos já nos ajudam também. Minha filha já na escola bíblica dominical com as crianças, canta no louvor. Meu filho, ele diz que ele toca um instrumento. Tem um instrumento típico, andino. Para ele toca. Então, a gente acha que ele toca. Pronto. E, por último, seja um parceiro. Como eu estava dizendo a vocês, viemos fazer essa proposta. Quer ser um parceiro nosso? Em oração, primeiramente, porque o que move o coração de Deus é a oração e fé. E depois, se você sente no coração de contribuir no ministério do Senhor, na missão do Senhor, no Equador, através das nossas vidas, aqui estamos. Eu trouxe uns separadores de Bíblia. Quem tiver interesse, no final me procure. E é isso. Esses somos quem somos. A família aqui na Luísa, em missões no Equador. Só para terminar, eu falo demais, só para terminar. Onde a gente vive é uma área de risco, porque tem um vulcão ativo. Esse vulcão, também peço oração por ele, porque ele está atualmente expulsando muitas cinzas. Se ele explodir, acaba a cidade. Então, para que o Senhor controle, apague esse vulcão, porque muita gente ainda precisa escutar do Senhor. Sabe, eu encontrei se vocês quiserem conhecer nossa cidade, eu encontrei um youtuber daqui do Brasil, que foi lá, eles recorrem toda a América, desde a Argentina, eles começaram e vão subindo. Se chama, vou fazer, não é publicidade paga, mas é Vibe de 2, Latacunga. Aí eles vão passando por toda a cidade e vocês vão conhecendo. Amém. Então, isso que nós hemos estado fazendo, nossa vinda aqui para o Brasil. E, para terminar, novamente eu quero agradecer, pastor Leonardo, a vocês, amada igreja, e gostaria que vocês orassem por nós, pastor. Muito obrigado.